Tem que atropelar, cara. A gente não pode ficar normalizando essa coisa de, não, mas é assim, meu futebol é assim. Não pode ser assim, cara. Tem um dos melhores técnicos do Brasil. Alvo de críticas nossas, ok. Tem, provavelmente, o melhor elenco do Brasil, junto com o do Palmeiras. Maior folha salarial do país. Folha salarial. Maior faturamento do país. 1 bilhão e, né? É o único time que passa de 1 bilhão. Se dá o luxo de botar o Gabigol no banco de reservas. Os caras no banco de reservas tem um jogador que não tá num monte de outro time, né? Não pode tomar esse sufoco que tomou do Amazonas. Jogo horroroso, assim, do Flamengo, do ponto de vista criativo, e repetiu todos os erros das piores atuações. E aí acho que vai mais de postura e intensidade do que formação, porque o Flamengo usou basicamente a mesma estrutura dos jogos contra Corinthians e Bolívia, que tinham sido bons. Então assim, mas é um Flamengo que de novo demonstrou dificuldade para fluir, para se ajeitar em campo. A gente pode falar de uma melhora antes desse jogo? Pode. Mas o quanto é essa melhora? Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, é chover no molhado, né? Continuar falando aí desse Flamengo do técnico Tite é chover no molhado, porque se você parar para analisar, o Flamengo fez um bom jogo contra o Corinthians, fez um bom jogo contra o time do Bolívar e voltou a ser o Flamengo de antes, o Flamengo normal, ou seja, o normal que seria o Flamengo jogar bem várias partidas e a exceção, uma vez ou outra, não jogar bem, é o contrário. A exceção é quando o Flamengo joga bem, o normal é não jogar bem. E o Flamengo ontem, né, novamente contra o time do Amazonas, voltou a não jogar bem. E é claro que o técnico Tite, que tinha suas críticas sendo abafada ali pela situação do acontecimento com o Gabigol, voltou novamente a ser criticado muito pela apresentação, né, do que se viu em campo, né? Jogadores abaixo, a Arrascaeta andando em campo. Bom, mas vamos ver o que a imprensa, né, em geral, analisou sobre o jogo Flamengo e Amazonas, e no final, aí eu termino deixando a minha opinião aqui pra vocês. Beleza, meus amigos? Vou deixar aí os créditos de todos os canais, né, que vão passar aqui na tela, no link aqui na descrição do vídeo. Tamo junto? Sem mais delongas, vamos acompanhar como foi aí a repercussão dessa vitória, dessa classificação do Flamengo e essa vitória por 1-0 contra o time do Amazonas em Manaus. Roda aí, produção! E ontem o Tite falou a mesma coisa. Eu não explico como é que tem que jogar o Arrascaeta, o Cebolinha, aquele jeito dele. Eu só proporciono essa bola chegar ao ataque, depois é com eles. Ou seja, no jeito rebuscado dele, ele falou a mesma coisa que o Minelli falou na década de 1970. Isso. Entendeu? Na década de 1970. Então, se ele quer isso do ataque do Flamengo, se ele quer isso do time do Flamengo quando o Flamengo tiver a bola, ele tem que botar jogadores talentosos em campo e que tenham vocação ofensiva no seu respectivo setor. Não adianta nada você colocar o Gerson aberto do lado direito contra o Amazonas. Você vai fazer um jogo mais difícil contra um Palmeiras, por exemplo, contra um Atlético Mineiro, contra o Internacional, eu até entendo. Contra o Corinthians, entendeu? Né? Contra o Corinthians o Gerson jogou mais aberto. Dá pra entender, mas num jogo mas desse jogou o Lohan, né? Primeiro, não joga o Lohan, que é uma joia do Flamengo. Não joga. Entrou no segundo tempo. Aos 45 no lugar, minutos, exatamente. Agora, o problema no jogo de ontem foi o De La Cruz, hein? Ele saiu com problema, sentindo o tornozelo. Foi uma pancada no joelho. Joelho, perdão. Ele tava fazendo gelo já no banco, que é normal. Mas... joelho, já, mas ele disse que já reclamou. Esse gol foi sem querer, né? Bateu no cara, bateu no Pedro, né? Que cara de pau do Pedro de comemorar o gol. Ele devia pedir desculpa, porque você viu no tênis, quando o cara a bola bate na rede e cai do outro lado, o cara se desculpa. O gol foi anotado para o Pedro, afinal de contas? Deve ter sido, porque a bola é fora, né? Tá como o Pedro. Tá como o Pedro. Pedro. Então ele devia ter se desculpado ali com o goleiro do Amazonas, que pegou um monte de bola difícil, hein? Desculpa, é Marcão, né, que chama o cara, né? Bom goleiro. Desculpa. E outra coisa, o Amazonas é um jogador interessante, né? Que jogou numa portuguesa, eu falei, você me falou, pois ontem. Matheus Serafim. Porra, ele engoliu o Varela. Ele engoliu, ele pegou o Varela e botou no bolso. Aí o que aconteceu? O Tite começou a dobrar e triplicar a marcação em cima dele. Em cima do Matheus Serafim. Exatamente. Isso quando era um ataque organizado, ou seja, você passa no meio campo com a bola, etc e tal. No ataque de contra-ataque era difícil. Mas ele fechava bem o setor ali. Fez um gol muito lindo contra o Paysandu, esse Matheus Serafim. Ele ainda é de São José, aqui do Vale do Paraíba. Foi emprestado. Entendeu? Mas um jogador bem... Aí ele, ó. Um jogador bem interessante. Ó a bola, olha o gol que eles perdem aí, ó. Tava 0-0, velho. Tava 0-0. Flamengo jogou futebol pequenininho.
pequenininho, pro tamanho do Flamengo, pra folha salarial do Flamengo, com a lista telefônica que tem o Flamengo, só tem nome lá. Na verdade, só tem nome lá. Então eu achei que foi muito pouco futebol do Flamengo. Ok, não dá pra você... Uma vez o Domingos no Maracanã... Pô, eu tô prolixo hoje, né? Não, pode falar à vontade. Uma vez o Domingos Maracanã, que fez parte daquela geração de prata do voleibol brasileiro, ele falou o seguinte, ele falou, Sormani, você se concentrar contra equipes mais fracas é mais difícil, cara. Quando o time é forte, você entra pilhado e ligado do começo ao fim. Quando o time é mais ou menos, você entra meio sabe que vai ganhar a hora que quiser. Ainda mais no caso do Flamengo, que já tinha uma vantagem de 1-0 no Maracanã. Pode ser... Aí, isso é a diferença do Pedro pro Rony, tá vendo? O Rony faz isso e faz gol. O Pedro tenta e não consegue. O Rony faz gol? Não, não. Bicicleta. De bicicleta. Bicicleta. Tá vendo? Isso que dá ficar olhando pro celular e não prestar atenção no programa. Eu vou proibir o celular nessa mesa. Do Pedro na Arena da Mas Baixada, enfim, né? resumindo pra vocês poderem falar também, eu não vou monopolizar aqui e ficar um monólogo. Foi decepcionante... Pra mim, classificou, legal, mas se quiser chegar lá pra frente, vai ter que jogar muito mais do que isso. Esse menino aí, o Luiz Araújo, ele mandou o Flamengo no segundo tempo. O seu Mani analisou e sintetizou bem. Eu acho assim, tem um time que tá classificado, mas tem um vencedor também nesse duelo, que é o Amazonas. Por tudo isso que... Depois a gente vai falar mais pra frente de América e Corinthians. Essa análise aí é só mudar o nome dos times. Tá valendo. É a mesma coisa também. Porque assim... Tem que atropelar, cara. A gente não pode ficar normalizando essa coisa de não, mas é assim, meu futebol é assim. Não pode ser assim, cara. Tem um dos melhores técnicos do Brasil. Alvo de críticas nossas, ok. Tem, provavelmente, o melhor elenco do Brasil, junto com o do Palmeiras. Maior folha salarial do país. Folha salarial. Maior faturamento do país. 1 bilhão e, né? É o único time que passa de 1 bilhão. Se dá o luxo de botar o Gabigol no banco de reservas. Os caras no banco de reservas tem um jogador que não tá num monte de outro time, né? Não pode tomar esse sufoco que tomou do Amazonas, mesmo a gente reconhecendo o excelente trabalho que o Amazonas está fazendo. Então eu acho que pro Amazonas, a gente falou do Flamengo, né? Mas pro Amazonas fica um negócio muito bacana pro futuro. O Amazonas que na Série B não tem causado ótima impressão, mas nesse... Eu acho ganhou que do Santos, que é o líder do campeonato. O que você falou, senhor Mani, de time bom, né, que quando vai enfrentar time mais fraco, teoricamente mais fraco, perde um pouco a concentração, acho que a ordem inversa vale. O time mais fraco, quando vai jogar com um adversário muito forte... É final de campeonato. Mesmo, né? O Amazonas enfrentar o Flamengo, quando é que vai enfrentar o Flamengo de novo, né, Facicano? Precisa subir ou precisa cair num sorteio de Copa do Brasil. Então é um jogo que tem um baita peso. América de Natal enfrentar o Corinthians. O América de Natal tá na série... Quarta divisão. Tá na série D de dado. Divisão. Quer dizer, precisa subir pra série C, precisa subir pra série B, precisa subir pra série A. E jogou 2 jogos. Então, o jogo legal contra o Corinthians. tem um outro peso. A Portuguesa, quando jogou com o Santos agora no Campeonato Paulista, num jogo eliminatório, é a mesma coisa. O time cresce, o time encorpa, os jogadores querem, né? A torcida do time. O mental, é muito, você tá falando do mental, né? A preparação é diferente, claro. Coisa do tipo. E aí você faz um jogo desse que é de orgulhar realmente o torcedor do Amazonas e o próprio Amazonas. Foi jogar no Rio de Janeiro, no Maracanã, com 50 mil pessoas, perdeu só de 1-0 e ontem deu um sufoco no Flamengo. Eu acho legal mesmo, isso tem razão. Agora tem que jogar assim sempre, né? Pra poder subir. Vamos falar de Amazonas 0, 1 para a equipe do Flamengo. E aí eu que só queria começar já perguntando pro nosso Bruno Formiga. Opa. Seguinte, Formiga. A gente está sendo chato aqui, a gente está pegando no pé do Flamengo, ou de fato o Flamengo está devendo o futebol, a atuação? Porque faz um tempo já que a gente está nessa batida, nessa onda. Pô, vai melhorar. Até fez 2 bons jogos, mas depois parece que deu um passinho para trás. Ele tá devendo ainda, o saldo ainda é negativo. Ele começou a pagar essa dívida e ontem voltou a dever de novo, né? Então o time andou para trás, né? O VS até falou no prorrogação que aquele joguinho de tabuleiro, quando você joga o dado, aí volte 2 casas, né? Eu acho que o Flamengo andou para trás, a gente também conversou sobre isso na transmissão do Arquibancada, eu e o Jorge. Cara, o Flamengo jogou pior que o Amazonas. Se você olhar o que o Amazonas foi lá se propor a fazer... No geral na ou sua não? casa? No geral. No geral, a proposta... Não, ontem, especificamente. No primeiro jogo, acho que o Amazonas foi para sobreviver e conseguiu. O Adilson levou o jogo para casa com 1-0, que é beleza, é uma vantagem. O time é 1 milhão de vezes inferior do ponto de vista financeiro e técnico. E ele... 1-0 dá, né? E o Amazonas foi vendo mesmo, o bicho não é tão feio. É possível. Teve o início do segundo tempo, não é que o Flamengo ficou nas cordas, mas o Flamengo sofreu. O Matheus, o melhor jogador em campo, assim, disparadamente,
foi o Matheus do Amazonas. E o Matheus do Flamengo também foi um destaque, assim, se você pegar o Luiz Araújo, que entrou muito bem, o segundo melhor jogador do Flamengo é o seu goleiro, pô. E isso é muito sintomático. O Amazonas foi para se fechar, sair em velocidade, usando ali o Sassá de 9 para receber e esperar os outros, ajudando a marcar. O Sassá, ele até que saiu cansado, saiu destruído fisicamente, porque ele se doou muito. Patrick, que também é outro experiente. O time tinha média de idade superior à do Flamengo. E eu acho muito sintomático que o Flamengo jogue pior que o Amazonas por quase 90 minutos, mesmo que seja na casa dos caras. E lembrou muito o jogo com o Palestino. Jogo horroroso, assim, do Flamengo, do ponto de vista criativo, e repetiu todos os erros das piores atuações. E aí acho que vai mais de postura e intensidade do que formação, porque o Flamengo usou basicamente a mesma estrutura dos jogos contra Corinthians e Bolívia, que tinham sido bons. E aí, Cites, você diria que está empolgado com esse momento do Flamengo? Porque, cara, a gente está nessa aí, sendo repetitivo até, mas a gente tá nessa há um tempo, cara. Coisa, sendo repetitivo porque tem que ser repetitivo mesmo. Acho que a gente já falou. Nesse ponto da temporada, nem o torcedor rival mais clubista acharia que o Flamengo estaria jogando assim, mano. E eu sou um deles. Eu achava que o Flamengo ia estar deitando agora. A gente até falou, né? Tava no pré-programa falando de involução. Parece de fato que quando vai dar uma reagida, volta a jogar mal. Sim, é o que todo mundo esperava. Eu acho que a bronca do torcedor, beleza, não é pela classificação, né? Porque o Flamengo já tem essa pressão de tem que jogar bem, de tem que encantar, até pelo investimento que tem, né? Pelo dinheiro que tem. Acho que nada explica, né, cara? Acho que tem que ser cobrado mesmo. Não tô falando que é terra arrasada, porque tem espaço pra melhorar. E teve tempo pra treinar, né? Não dá nem pra falar. Exatamente, cara. Então, assim, eu não sei qual é o que vai sair daí. Ou vai melhorar ou vai ficar na bronca com a torcida até jogar bem. Eu acho que tem uma questão também aí da pressão. Era um jogo, teoricamente, mais relaxado do Flamengo. Contra um adversário inferior, faz uma Série B muito ruim. Inclusive, a única vitória foi contra o Santos. O time tem 5 gols marcados só na Série B, tá mal. Então, assim, o Flamengo sabia que era muito favorito, jogando quase em casa, né? Porque muito torcedor. Então, talvez tenha um nível de relaxamento muito grande da postura dos caras. Não. Mas nesse momento, relaxar com não era pra ter uma pressão. Não, se tiver um nível de relaxamento, não era pra ter, pô. Com todo não era pra ter, mas não tem como ontem era o jogo pra você dar show. Concordo. Não me parecia isso, não. Cara, o Flamengo muito espaçado, sem bola, voltar trotando, pô. Ineficiente, bem ineficiente. Mas então, eu acho que se tem relaxamento, se tem essa sensação de, não, aqui vai ser tranquilo, eu acho que é muito alarmante, né? Os reservas entraram bem, tanto que quem entrou com tesão pra mostrar alguma coisa, entrou bem. O Luiz Araújo entrou bem, o Igor Jesus entrou bem. Tipo assim, isso melhorou o time. As mudanças, as trocas. Por isso que eu acho que ontem era um jogo que eu, se fosse o Tite, tinha botado o Gabigol pra jogar. Devia estar doido pra dar resposta. O torcedor ali, muitos estavam ali doidos pra ver. Se funciona, ia ser bom pra todo mundo, ia ser bom pro Gabigol, ia ser bom pro Flamengo. Se dá errado, ia ser só na conta do Gabigol, porque ele tá num momento de pressão. Então assim, se eu sou o treinador, eu não tô dizendo que vai queimar o cara, não. Mas se der errado, queima o Tite, Queima nada. Claro que eu acho que não queima também, não. Queima nada. Eu Ontem, acho que queima. Queimava nada. Porque é a escolha errada dele. Eu acho que pegaria mal no sentido de você estar, entre aspas, forçando uma situação que poderia ser completamente evitável. Pô, mas gente, cara, se tem eu tô falando, se tem um jogo pra colocar ele sem pressão, mas era um cenário que podia resultar na eliminação. Total, aí eu tô contigo, entendeu? A gente não tinha a escolha seria errada do Tite. A gente não tinha certeza, por exemplo, primeiro jogo 4-0 pro Flamengo. Pô, numa dessas bota o Gabigol como titular. Porque já tá, entre aspas, resolvida a parada. Aí bota o moleque naquele jogo como bandeira, e foi dito isso, né, pelo Pedro Ivo lá na ESPN, que o Tite falou: Gabriel, vou precisar te usar, velho. Tu tá voltando da suspensão, eu sei, tá sem ritmo, mas tá a situação com a torcida, eu preciso manejar. E ele, não, conta comigo e vamos nessa. Ele sabia que estava sendo usado como, não escudo, mas como bandeira, e tá tudo certo, tá? Eu não tô, aqui tem zero julgamento ao Tite e ao Gabriel, porque faz parte. O ídolo muitas vezes tá ali para ser manejado também. E o Gabriel queria jogar, ele tava afim. E o Tite precisava naquele momento de uma proteção ou de alguém que ajudasse. E eu acho que ele fez certo em relacionar o Gabriel naquele momento. E ontem, eu acho que se tivesse rolado um papo, era bom pra todo mundo. Fala, Gabriel, pô, não tem ambiente melhor aí pra tu tentar dar uma resposta. Se desse errado... Se der errado, mas, cara, ia sobrar muito mais pro Tite. Mas se desse errado, eu não sei se ia ser a culpa do Gabigol, tá ligado? Não ia ser. Ia ser a culpa do técnico que escalou. Mas a culpa não ia ser do Gabriel. Mas aí, se o Flamengo fosse eliminado, a culpa seria do técnico de qualquer jeito, pô. Isso aí eu também acho, com ou sem Gabriel, né? Pô. Já seria mais um elemento pra crítica. E a narrativa ontem tava posta, assim, a transmissão do jogo ia no Gabriel o tempo todo.
para mostrar as reações e tal, e ele aparentemente conferir se ele tava com a camisa do Flamengo, né? Porque às vezes ele tá com a camisa do Corinthians de novo, não sei. Não, sei lá, vai que filma o cara ali no banco, o maluco tá aqui, ó. Dá pra dizer que ontem ele ficou feliz, então, em dose dupla? Os dois Pode times ser, dele... pode ser, os dois times do cara ganhar. Que isso? Não, tô perguntando. É a pergunta. Cara, tu viu o vídeo dele no Essa história elevador? aí, pra Sim, mim... da história Pô, isso não existe, pô. Você viu isso? Não, o quê? Ele tá no elevador, aí tá ele, o Arrascaeta, acho que o Gerson, sei lá. Não é o Gerson, tem alguém, os Fabrício, não lembro. Ele fala assim, ó, tá aí o Arrascaeta, aí a pessoa filma ele, aqui o Chico Moedas, como se fosse assim, fui pego traindo. Sim, pô. Pô, o maluco tá zoando o plantão, gente, que isso? A gente passar ainda por esse jogo ontem do Flamengo contra o Amazonas, falamos na abertura aqui do nosso programa, vi muito papo de vocês ontem também, o quanto que o Flamengo, em alguns momentos, flertou com alguma coisa que poderia não sair como planejado, mas voltou a jogar abaixo esse Flamengo. Ainda fica muito em cima, Rê, da discussão do adversário, o que é o jogo, ou não? É o que está acontecendo mesmo, está oscilando, não só o Flamengo, como os outros times, é o que a gente tem visto. Eu acho que aí é um debate até mais amplo, assim, que também dá para discutir num dia que a gente tiver até um pouco menos assunto, que realmente se olha para o Brasil hoje, não tem ninguém um desempenho realmente regular, linear, assim. A questão do Flamengo, a gente discutiu muito sobre isso ontem. Escolhe jogo. Eu faço uma força gigante para não acreditar nisso, mas você olha para a atitude de alguns jogadores dentro das partidas, às vezes dá essa sensação de que aqui dá para tirar um pouquinho. Aqui dá para tirar um pouco o pé, aqui eu não preciso voltar todas. E aí você entra num risco, que eu até coloquei ontem, o Varela tomou um calorzinho do Serafim. Aliás, um jogo muito organizado do Amazonas. Uhum. A gente às vezes também fica só em tímido, grande e tal. Não, o Amazonas fez um jogo bem digno, bem estruturadinho, time bem arrumado. Com o Adilson Batista, que tá indo embora, já né, só viu. Eu descobri ontem que ele tinha ido para o Amazonas e já tá indo para o Cruzeiro para trabalhar na base. Então, assim, mas é um Flamengo que de novo demonstrou dificuldade para fluir, para se ajeitar em campo. A gente pode falar de uma melhora antes desse jogo? Pode. Mas o quanto era essa melhora? Eu acho que o jogo contra o Corinthians ele foi um jogo muito bom do Flamengo. Ele vem de Corinthians e Bolívar, né? Que são esses dois. O do Bolívar foi o dobro do resultado do Corinthians. Mas tomou uns apertos, uns lances ali que não teve muito controle. Isso me chama um pouco a atenção. O Tite não existe controle 100% no futebol. Mas o Tite é um treinador que preza por esse controle. Muitas vezes... Mas a gente já viu esse time dele mesmo tendo mais um controle mais equilibrado, né, mais Acho que a grande cobrança é muito essa. E ontem esse a gente time já apresentou isso. Né? A gente viu um Flamengo que finalizou bastante, mas que deixou o adversário finalizar também. Um Flamengo que, em diferentes fases do jogo, tem problema. Não foi só construindo que teve problema. As transições tiveram problema. O time em fase defensiva, em alguns momentos, sofreu também. Então, assim, tem que buscar... E tem que se olhar mais para os jogadores também. É uma questão que, a gente já fala com o Vitor Pereira, já falou com outro. Quem mais vai treinar o Flamengo e não vai ornar? Não é possível. Eu acho que essa questão de desempenho, ela tem base em vários lugares, né? Pelo seguinte, se você olhar as ligas, as Copas, quando a gente a Copa Itália, a Copa do Rei... Na Premier League são 2 Copas. Quando você olha essa fase de construção, quer dizer, essas etapas mais próximas do início, mas também tem muito jogo ruim, de grandes. Porque ou o grande mexe na equipe, ou ele... Eu já faço Copa do Rei, tem jogos em que você encontra equipes muito próximas da equipe titular e são jogos muito amarrados contra times de outras divisões. Isso na Inglaterra é clássico, né? Equipes que às vezes vêm da 4ª divisão. Então o jogador olha, sabe a fase que está. Eu vou até colocar aqui algo que a gente conversou ontem. Eu acho que no futebol brasileiro a gente consegue extrair, às vezes, não vou dizer pouco profissionalismo, porque existe, às vezes a gente peca nisso, mas ele é tão bagunçado, o calendário é tão maluco, as coisas são tão mais difíceis, porque é o seguinte, o Flamengo foi jogar em Manaus. É como se, sei lá, o Chelsea fosse jogar em Moscou, a Copa da Liga. As distâncias são absurdas.
Então, a gente necessitava aqui ter no Brasil o melhor calendário do futebol mundial. Então tá aí, né, meus amigos? Vocês acompanharam aí que realmente a imprensa, né, continua, lógico, criticando esse futebol do Flamengo que está muito abaixo da crítica, né? Tem que melhorar muita coisa. E, cara, eu vou falar pra você, a essa altura, né, do campeonato, do ano, na verdade, chegando no meio da temporada, esse Flamengo já era pra estar jogando um futebol melhor, beleza? Vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa a notificação no sino e deixa o seu like, tá? Vou deixar os créditos aí pra galera do Placar TV, De Placa e também ESPN Brasil. Todos os links na descrição desse vídeo, beleza? Daqui a pouco eu trago mais novidades. Vou nessa, saudações, fui!